Sugestão de vídeo de Neide Carvalho 6061. E hoje vamos falar sobre um filme que lançou nos anos 2000 da Disney, Dinossauro. Eu vou falar sobre como foi feito o filme e também algumas cenas que foram deletadas. Então, bora lá. Primeiramente, todas aquelas paisagens que a gente vê no filme, na verdade, são algumas áreas reais da vida real. Algumas partes juntadas com Flórida, Venezuela e outros lugares. Sim, as animações foram literalmente gravadas em lugares reais, depois foram modificadas com CGI e depois colocados dinossauros para ter um nome, que o nome é dinossauro, então tem que ter dinossauro. Senão é basicamente o filme Dinossauro sem dinossauros. Mas então, agora falando um pouco do resumo do filme, eu vou falar um pouquinho do começo. Lá, meio que uma mãe iguanodonte, eu acho que era iguanodonte ou era um Maiasaurus, estava cuidando de um filhote até que um Parasaurolopho chegou lá e ela expulsou o Parasaurolopho dali. Logo em seguida, o Parasaurolopho começa a seguir um largatinho que voava, eu não sei o nome daquela porra, mas ele tava voando. Aí depois ele chega no mato e Baba escorre de cima. Quando ele olhou pra cima, tem um Carnotauro gigante lá. Mano, quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu tinha um medo do caramba desse bicho, mano. Eu tinha medo. Mas, mano, não, é lógico que eu tinha medo, mano. Porque literalmente, os caras da Disney exageraram absurdamente no tamanho desse dinossauro. Um Carnotauro da vida real. Sim, o Carnotauro da vida real tem nem 2 metros direito. O Carnotauro do filme tem mais de 7 metros de altura. Ele é maior que um Tiranossauro Rex, mano. Eles exageraram absurdamente o tamanho dele. Literalmente, o Carnotauro do Jurassic World tem 2 metros e meio. O Carnotauro daí tem 7 metros, então é óbvio que ele sente medo. Só que ele começa a perseguir o Parasauro, só que logo depois ele ignora ele, porque eu acho que ele já tava ali de olho, não de olho no Parasaurolophus pequeno, até porque, mano, se um dinossauro de 7 metros de altura vai se alimentar, ele vai se alimentar de coisas grandes, não de coisas pequenas. Um brachiosauro não vai se alimentar de folha rasteira, ele vai se alimentar de árvores. Um Tiranossauro Rex não vai se alimentar de Velociraptors, se não que ele pudesse, porque eles nem viviam no mesmo lugar. Mas ele não ia se alimentar de Velociraptor, de dinossauros pequenos, ele ia se alimentar de dinossauros grandes, como um Triceratops, por exemplo. Meio que não faria sentido o Carnotauro ir pra cima de um dinossauro tão pequeno, entendeu? Agora eu vou falar algumas coisas que eu achei muito da hora desse filme, que é o Carnotauro. Mano, o Carnotauro, o jeito que ele fica, mano, o jeito assustador dele é muito da hora, mano. Porque o Carnotauro desse filme, ele é muito assustador. E é o que dá graça pro filme. E também, uma coisa que eu gosto pra caramba desse filme é que esse filme ele junta muito dinossauro que muita gente não conhece. Um exemplo mesmo é o Carnotauro. Assim, hoje em dia o Carnotauro já é mais conhecido por causa dos filmes Jurassic World e outros filmes e documentários. Só que agora, naquela época no caso, o Carnotauro, quase ninguém conhecia o Carnotauro naquela época. Ele era basicamente um dinossauro novo. Não novo, mas era um dinossauro muito... Como a gente pode falar? Ele era um dinossauro muito... Uma palavra boa, adequada. Um dinossauro muito desconhecido pela mídia. Um dinossauro que só paleontólogos de verdade sabiam a existência daquela bosta. Mas também, quem quer imaginar que tem um dinossauro que tem 2 chifres? Um dinossauro que tomou chifre? Um dinossauro que foi corno? O dinossauro que pegou a mulher na cama com outro? É foda, né? Porque assim, basicamente, Carnotauro, você acha que os caras iam imaginar que era basicamente um dinossauro boi? Agora tirando isso daí, o Carnotauro também, uma cena deletada... Desculpa, minha tosse aqui. Uma cena deletada... Não é uma cena deletada, na verdade é uma ideia deletada. Que na verdade não era pra ser 2 Carnotauros, que no filme a gente vê 2 Carnotauros. Aqui a gente não vê 2 Carnotauros, a gente vê, na verdade, aqui a gente vê 2 Carnotauros, mas a gente iria ver 3 Carnotauros. E, mano, é sério, se fosse 3 Carnotauros, os caras estariam mortos, porque 2 eles quase mataram.
E assim, pelo que eu me lembrava, os dois eram uma fêmea e um macho, pelo que eu me lembro. Ou eram os dois machos. Porque eu lembro que um deles era macho, eu lembro disso. E não é possível que os dois eram fêmea. Um era um pouquinho maior que o outro, meio que o outro era mais ou menos um líder. Agora, voltando rapidão pra uma cena do filme, lá pro comecinho mesmo, mano, tem uma cena que eu fico com muito medo, que é a cena que ele vai lá, o Carnotauro, ele corre e ele simplesmente mata um Pachyrhinosaurus ali mesmo. Mano, quando eu vejo o desespero do Pachyrhinosauro. Ninguém não sabe Pachyrhinosauro. É um dinossauro que parece um tricerátopo, só que não tem chifre. Ele tem uma clava gigante na cabeça. Como se fosse um Pachycephalossauro, mais ou menos isso. Mano, pior que o que me deu medo não foi nem o Carnotauro matando ele, foi a cara de desespero. Eu vi o desespero no olhar do Pachyrhinosaurus ao ver o Carnotauro chegando cada vez mais perto, mano. E do nada o Carnotauro só dá uma mordidona e mata ele ali mesmo, entendeu? A forma mais brutal possível de ser morto. Outra ideia deletada também é que não era pra ser Carnotaurus, era pra ser, na verdade, o Tiranossauro Rex, que ia ser o vilão. Só que eu acho que eles pensaram, muito clichê esse bagulho de o Tiranossauro Rex é o vilão. Eu acho que eles pensou, por que fazer outro dinossauro pra ser o vilão? Eu acho que eu ia curtir também se não tivesse apenas os Carnotauros. Por quê? Mano, quando você tá numa manada de herbívoros, uma coisa muito comum é vir muito carnívoro pra cima de você. Vai vir carnívoro pra porra. Vai vir um monte de Carnotauro, dependendo da região que você tá. O dinossauro estaria. Uma manada de herbívoros seria uma manada perfeita pra um Carnotauro. Ou pra outros dinossauros carnívoros. Mas agora, na minha opinião, eu acho que eu ia gostar mais se tivesse mais variedade de dinossauros carnívoros. Até porque os únicos dinossauros carnívoros que eu me lembro eram os Carnotauros e os Velociraptors. Os únicos que apareciam que eram carnívoros. Então, na minha opinião, poderia ter mais outra variação de dinossauros carnívoros. Pra mim, teve muito pouco. Outra ideia deletada é que, na verdade, o filme ele se passaria mais ou menos quando o meteoro caiu na Terra. Quando esse meteoro caiu na Terra, os dinossauros foram migrando para áreas que não estavam destruídas, áreas que não estavam em completa extinção. Meio que seria fisicamente impossível, até porque o meteoro ele teria caído e teria basicamente menos de alguns minutos já tendo sucumbindo o planeta Terra inteiro, mas provavelmente os dinossauros teve alguns meses de vida, até porque alguns dinossauros já conseguiam sobreviver com as carcaças que sobravam ou com as plantas secas que sobravam. Mas beleza, agora voltando aqui. O protagonista não seria um iguanodonte. Eu acho que o iguanodonte é um maiasauro. O protagonista não seria nenhum desses dois. Na verdade, ele seria um estiracossauro. Ou seja, pra mim, eu acho que ele poderia ser um estiracossauro. Mas também ia perder um pouco daquelas vibes. Ele é um dinossauro indefeso. Porque geralmente o Maiasaurus ou iguanodonte são dinossauros um pouco, como a gente pode dizer, um pouco indefesos comparado a outros dinossauros, até porque Tiranossauro Rex, entendeu? Assim, basicamente o filme não segue muita lógica de vida real, até porque tem um monte de dinossauro ali que não faz parte da mesma região que tá ali, como um Brachiosauro, mesma região do Carnotauro, um Triceratops tá junto também, entendeu? Não faria muito sentido isso, mas beleza. Vamos passar isso daí porque é um filme da Disney, né? Filme Disney geralmente pega umas coisas fora do padrão, como, por exemplo, o tamanho do Carnotauro, pelo amor de Deus. Isso. Mas, continuando, a cena deletada é que o protagonista seria um Estiracossauro e o vilão seria um Tiranossauro Rex. Eu acho que eu ia gostar se o vilão fosse um T-Rex, mas eu acho que essa é muito pro clichê, o T-Rex sempre é o vilão. Entendeu? Então, continuando, o filme naquela época, ele não seria em animação, ele seria um filme stop motion. E além de ser um filme stop motion, ele seria um filme muito violento, ou seja, teria várias cenas de sangue. Provavelmente do Tiranossauro acertando o Tiranossauro Rex na barriga. E outras coisas. E o filme também teria um final triste. Ou seja, sim, porque meio que o final seria que a extinção dos dinossauros aconteceu e todos os dinossauros morreram. Ia ser um final triste. Ia. Só que eu acho que
tecnicamente ia ser o final mais plausível, até porque se o meteoro cai na Terra, assim, dependendo do meteoro, obviamente não vai destruir tudo, mas se for um meteoro que nem a extinção dos dinossauros, já era pra nós. Até porque o meteoro que acertou a Terra tinha mais ou menos 1/3 da Terra, ou seja, ele já poderia levar metade, ele já tinha um tamanho de metade não, de 1/3 da Terra. Matemática tá foda, né? Matemática tá comendo a minha vida. Mas beleza, esse foi o vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Eu falei sobre bastantes curiosidades sobre esse filme. Se quiser eu posso fazer uma parte 2, falando mais um pouco sobre essas coisas. Só que se for fazer uma parte 2 aí, eu só vou confirmar a parte 2 na semana que vem. No caso, daqui sexta, sábado, domingo, sei lá, segunda-feira, terça-feira, sei lá, algum dia da semana. Sim, se alguém me pedir pelo menos. Muito obrigado e falou.